Imagina só se uma única mensagem, gravada lá em 1954 e escondida por décadas, tivesse um segredo capaz de mudar completamente o rumo de uma vida. Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar fundo numa gravação super rara de Napoleon Hill, que ele mesmo dizia ser o ensinamento mais importante de toda a sua carreira. E é com essas palavras que a gravação já começa. Ela não foi feita para motivar, sabe? A ideia era despertar. Essa mensagem ficou oculta por quase 40 anos, quase como se fosse um conhecimento proibido mesmo, revelando uma chave que poderia libertar as pessoas das amarras mentais que impedem a prosperidade. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente vai descobrir a história por trás dessa gravação. Depois, vamos desvendar o segredo da tal chave mestra. Na sequência, vamos identificar aquele sabotador silencioso que nos limita e, por fim, claro, a gente vai descobrir como ativar esse poder incrível com ferramentas bem práticas. Ok, então vamos começar pelo mistério. Em 1954, numa sala pequena, com pouquíssima gente, Napoleon Hill decidiu gravar o que seria a sua mensagem final para o mundo. Um conhecimento que ele acreditava ter uma origem quase divina. A jornada do Hill foi uma coisa monumental. A pedido de um dos homens mais ricos do planeta na época, o Andrew Carnegie, ele passou 25 anos mapeando a mente das pessoas de maior sucesso da história. E essa gravação de 1954 foi o ponto alto, sabe? A espinha dorsal de tudo que ele aprendeu, entregue de um jeito bem solene e direto. E aqui está o ponto central da coisa. Hill não estava só repetindo os conselhos do livro Pense e Enriqueça. Naquela noite, o objetivo dele era outro, era muito mais profundo. Era destravar o que ele chamava de o cofre da mente subconsciente para permitir que qualquer pessoa pudesse acessar o poder de criar a própria realidade de propósito. E isso nos leva, claro, à grande pergunta. Se esse conhecimento era tão transformador, por que foi considerado perigoso demais para a época, a ponto de ser arquivado e simplesmente sumir por décadas? A resposta? Bom, a resposta está no próprio segredo. Chegamos agora na revelação central da chave mestra. Um princípio que o Andrew Carnegie compartilhou com o Hill, em particular, longe de todo mundo, e que mudou absolutamente tudo. O mais interessante aqui é que Carnegie e Hill não viam isso como algo místico, mas quase como uma máquina. A mente humana, segundo eles, funciona como uma estação de rádio, emitindo uma frequência 24 horas por dia. E o universo, por sua vez, só responde à frequência dominante que está sendo emitida. Simples assim. E isso nos leva a um dos pilares de toda a filosofia dele. Pensamentos não são só ideias abstratas, sabe? Eles são forças que dá para medir, são matéria sutil. São como sementes que primeiro moldam o invisível para depois, com o tempo, aparecerem no mundo visível. Cada pensamento é um projeto. Mas aqui está a chave dentro da chave. Um pensamento sozinho é fraco, é quase inofensivo. Mas quando esse pensamento vem carregado com emoção intensa, seja fé, desejo ardente ou até medo, ele se torna magnético. Ele vira um comando, a tal frequência dominante que o universo capta e responde. A emoção é o combustível de tudo. Tá, mas se esse poder é tão acessível assim, por que a maioria das pessoas não usa? Hill aponta para um único culpado, um inimigo que age em silêncio, dentro da gente. Olha, essa frase da gravação é de arrepiar. Hill descreve o medo não só como uma emoção, mas como um programa mental que roda no piloto automático, sabotando decisões e criando limites que a gente nem vê, muitas vezes disfarçado de bom senso ou realismo. Ele identificou essas 6 formas principais de medo e, segundo Hill, todo pensamento que nasce de um desses medos corrompe a inteligência, paralisa a ação e, o mais importante, altera a frequência que a gente emite, fazendo com que o universo devolva exatamente aquilo que a gente mais teme. Então, o convite que o Hill faz é para uma reflexão bem honesta, sabe? Reconhecer qual desses medos está ali, operando em segundo plano, é o primeiro passo para conseguir desativar esse programa e tomar de volta o controle da nossa própria programação mental. E é isso que nos leva para a parte final, a parte mais prática. Depois de identificar o inimigo, Hill entrega as ferramentas para a gente vencer esse inimigo. E, finalmente, usar a chave mestra de forma consciente. Esse é o método prático que ele chamou de autossugestão dinâmica. Não é só repetir por repetir de forma mecânica. É um ritual para a gente imprimir uma nova verdade no nosso subconsciente. E ele insistia muito nos horários ao acordar e antes de dormir, porque são os momentos em que a mente está mais aberta a novos comandos. E essa ideia é genial porque mostra uma coisa fundamental.
Hill dizia que o ponto de partida de qualquer conquista é uma decisão firme, irreversível. Desejos vagos mandam sinais confusos. Uma decisão definida é uma ordem clara, e o universo responde à clareza. Essa talvez seja a frase mais famosa dele, e ela resume perfeitamente o poder da chave mestra. Não é só sobre pensar ou desejar, é o ciclo completo. Primeiro, conceber a ideia na mente. Depois, acreditar nela com fé e com emoção. E então, inevitavelmente, realizar no mundo físico. E para fechar, fica essa reflexão final da própria gravação. A criação não é opcional, ela acontece o tempo todo. Cada pensamento, cada sentimento, cada crença está moldando a realidade. A chave mestra, no fim das contas, não ensina a gente a começar a criar, mas a tomar o controle consciente daquilo que já estamos criando. A pergunta não é se funciona, mas sim o que estamos construindo com esse poder.